Eu recebo muitos comentários e mais do que uma vez, eu acho que chegou uma hora de eu falar, que é por que que eu não sigo o meio acadêmico? Por que que eu não viro professor de faculdade ou qualquer coisa assim? De tanto que eu estudo, né? Eu não sou nenhum gênio, mas assim, você já percebeu que os grandes pensadores, ou muitos deles, não tiveram nada a ver com academia? Se pensar, o Einstein trabalhava num escritório de patentes, revolucionou a física. Leonardo da Vinci nunca passou por nenhuma universidade. Steve Jobs largou faculdade, Tesla nunca teve estudo formal, ou terminou, né, pela metade. E ironicamente são eles que são estudados hoje pela academia, que nunca teria aprovado eles em um concurso ou um cargo permanente. Pelo amor de Deus, não estou falando para não estudar em faculdade, etc., mas não faça uma carreira disso. Você pode aprender a pensar lá, tudo bem, mas se você quer continuar pensando, não é um lugar para você estar o resto da sua vida. Sócrates, por exemplo, nunca teve cargo universitário, debatia em praças. Descartes, o pai da filosofia moderna, ele rompeu com a educação formal muito cedo, porque ele sabia que ele precisava de liberdade para pensar. Aí tem inúmeros outros exemplos, Spinoza, que foi expulso da comunidade dele, e as ideias deles abalaram religião, Estado, Schopenhauer, até acho que ele chegou a dar aula, mas foi ignorado pelo meio acadêmico. As ideias dele só foram aceitas quando ele está fora do sistema. Mais uma vez, eu acho importante passar pela academia, eu já passei, mas eu vi os limites, eu percebi que aquilo, se a sua vocação é pensar, não é lá que você tem que estar. É um clubinho formado para sobrevivência, como tantos outros. O meio acadêmico é um sistema, e como todo sistema, ele tem regras para se preservar. E não necessariamente é para preservar a verdade ou o pensamento livre. Quem está lá dentro precisa publicar o que é aceitável para o grupo, para manter o cargo, a verba, o status. É uma espécie de um teatro intelectual, assim. Não tem ousadia, não tem inovação. É permitido até a borda daquilo que não ameaça a estrutura. Questionar os dogmas lá, etc., é o fim da sua carreira. E quando a sua sobrevivência depende de não falar certas coisas, liberdade de pensamento já era. Eu lembro na USP, se enfatizava demais. Aqui você, na filosofia, por exemplo, você vai aprender a história da filosofia, não fica achando que você vai ser um filósofo. Mas isso não é exclusivo da academia, pessoal. Eu passei pela aviação também. O acesso a companhias grandes, rotas internacionais, etc., não tem a ver com quem é o melhor piloto. Tem a ver com que você está no grupo certo, os contatos certos, tem alguém defendendo a sua sobrevivência. Você pode ter um excelente aviador que vai passar o resto da vida numa linha regional, enquanto você tem alguém com conexões, com até com menos habilidade, mas vai chegar ao comando de um wide body. Mas assim, não é porque ele é mais piloto ou menos piloto. Mercado financeiro, mesma coisa. Não é porque o cara é um trader mais competente, etc. Ele tem que saber navegar o ambiente interno, cultivar os relacionamentos certos, se alinhar ao poder. O talento sempre ajuda em todas essas áreas, mas se você não tiver os códigos sociais do clubinho que você está participando, você tem um teto. E quando a gente está falando em pensamento, não é para ter teto. Você não precisa ter nenhum gênio para você perceber que se você quer aprender a pensar de verdade, você não tem que se prender a um grupo. Eu percebi os limites disso em todos os grupos que eu participei. Até quando eu comecei na administração financeira, Cash is King. Isso é uma coisa tão limitante, tão ridícula.
E assim, se você quer pensar livremente, criar de forma disruptiva, simplesmente se avaliado pelo seu valor, pelo seu mérito real, você precisa entender que boa parte dos sistemas formais não são construídos para isso, pessoal. Eles foram feitos para manter uma máquina girando e garantir a sobrevivência de quem já está lá. É por isso que a minha escolha não é um meio acadêmico e não é uma fuga, é uma decisão muito consciente. Eu quero poder falar aquilo que eu acredito de verdade. Eu não quero passar o resto da vida pedindo permissão para pensar. E eu prefiro correr o risco de errar por minha conta mesmo, do que ser uma espécie de sucesso teatral moldado pelos limites de outros. É isso.